Depois da morte de Cristo, seus discípulos continuaram sua mensagem. Esses discípulos de Cristo eram chamados de apóstolos. E com a morte destes apóstolos, seus discípulos continuaram a sua mensagem. E isso foi se sucedendo desde sempre. E o termo igreja, que era falado pelos apóstolos, ou pelos seus discípulos, ou pelos discípulos de seus discípulos, era sempre para se referir a pessoas. No nosso idioma, palavras como comunidade, grupos, ajuntamentos, etc., sempre é para se referir a pessoas. Da mesma forma, era o termo igreja, que era tido para seres humanos. No Novo Testamento, quando os escritores neotestamentários escreveram a palavra igreja, sempre vai nos dar uma conotação e também uma denotação para pessoas. Esta palavra nunca foi usada para outro entendimento, nunca foi usado para uma outra realidade, mas tudo muda no ano de 190 depois de Cristo, onde, pela primeira vez, a palavra igreja foi utilizada para dizer que era lugar de um prédio, de um templo, de uma construção. Em 190 depois de Cristo, já está em vigor, nesta década, um conceito muito antigo que os apóstolos combatiam veementemente, que é o gnosticismo. O gnosticismo já era muito forte na era apostólica, e no ano 190 depois de Cristo ficou mais poderoso ainda. No ano 300, principalmente entre 308 a 325, o gnosticismo vai mudar de nome. O gnosticismo vai ser uma instituição estatal romana que vai dominar todas as religiões. E este nome que o gnosticismo ganha é Igreja Católica Apostólica Romana. Então, se começa a transferir a palavra igreja, que era dita para pessoas, para ser agora um templo de pedra. E os templos religiosos, como se conhecem hoje, surgiram a partir do ano 313. Na época dos apóstolos e seus seguidores, estes termos não existiam, é claro, e a forma de se reunir para falar da palavra era diferente. E o templo de pedra, como nós conhecemos, até o século IV, no ano 327, a arquitetura desses templos seguiam os modelos das basílicas, que eram as sedes governamentais da Grécia e da Roma Antiga. No interior dessas basílicas foram construídas uma plataforma muito elevada, que hoje é chamado de altar ou púlpito. E nessa plataforma tinha uma cadeira, que era chamada de cátedra. Seu nome original é escátedra. A escátedra era o trono do tribuno, do juiz ou algum líder deste prédio administrativo, porque as basílicas originalmente eram prédios administrativos. E com o tempo, o imperador Constantino transformou estas basílicas em prédios religiosos. Sendo assim, a instituição gnóstica,
que agora se chama Igreja Católica Apostólica Romana, transforma esses prédios administrativos em templos religiosos. Os sacerdotes católicos, como bispos, padres, etc., vão ocupar a ex-cátedra, que antes eram as cadeiras dos funcionários públicos administrativos. Agora, a ex-cátedra é o trono destes sacerdotes católicos. Com isso, estes sacerdotes ficavam no lugar mais honrado do templo religioso. E o líder da religião católica falava ora sentado, ora em pé. Mas a sua posição sempre era de destaque, de tal maneira que o sol batia na face deste sacerdote. Ao passar o tempo, as antigas basílicas pararam de ser prédios administrativos, ou seja, prédios públicos burocráticos, e deram lugar, claro, para serem templos religiosos da religião católica. E esses lugares, a partir de então, são chamados de catedrais. E o nome catedral vem por causa das cadeiras, que tinham posição de destaques no lugar de mais proeminência no salão religioso. E é daí que vem o termo igreja a estes prédios desde então. Como as pessoas iriam ocupar estes prédios para fazerem suas rezas, as pessoas ou igrejas iriam agora se reunir dentro destas antigas basílicas, que agora são chamadas de catedrais. E as pessoas que se reuniam lá eram chamadas de igrejas. Com o passar do tempo, claro, o termo começou a ser o prédio. As pessoas não eram mais igreja, as pessoas iam para a igreja. E tal costume vigora até nos dias de hoje, causando assim muita confusão. E a religião evangélica, é lógico, vai adotar este preceito em seu meio. Tudo que tem na igreja evangélica é oriundo da igreja católica. E como não poderia deixar de ser, o termo igreja também é atribuído pelos evangélicos para se referirem ao prédio de pedra e não a pessoas, imitando, obviamente, a religião católica apostólica romana, que foi a inventora deste erro crasso e herético. No Evangelho de Cristo, que não tem nada a ver com religiões católica ou evangélica, as pessoas são chamadas de igreja. O que eu quero dizer? O que eu quero dizer é que no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos chamados para sermos igreja e não para irmos à igreja, porque igreja são seres humanos e não o prédio. No Evangelho do Reino, igreja é quem somos e como somos, e não onde vamos. Não se esqueça de se inscrever no canal. Clique no sininho para receber as notificações. Compartilhe o canal, dê o seu like. Deixe também seu comentário.